Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Aliás, nem é mais um podcast, esse é o podcast que eu já tenho tentado marcar há muito tempo, porque são assuntos interessantíssimos. A pessoa é muito interessante também e importantíssima para o mercado imobiliário e desperta curiosidade e admiração de várias pessoas. Hoje eu vou conversar com o Theo Granado. Theo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu, como toda brasileira, não desisto nunca e não ia desistir da sua presença aqui. Eu sei que a sua vida é corrida, mas eu acho importante para o mercado imobiliário. Theo, na nossa trajetória, na trajetória da vida da gente, tem aquela situação de muitos nos admiram, outros torcem para que a gente progrida e seja bem-sucedido, e outros nem tanto, né? Uhum. E acabam querendo só criticar. Mas eu queria que as pessoas conhecessem você, porque para mim Uhum. o seu trabalho assim é admirável. E assim como eu havia comentado um pouquinho antes da gravação, que tem alguns políticos que são admiráveis, mas são aqueles que estudam administração pública e eles sabem o que estão fazendo. Então hoje eu creio que o nosso mercado não é para amador. É por isso que às vezes as pessoas vêm para o mercado imobiliário e são mal sucedidas, né? Então, o nosso papo vai ser por aí, tá? Deixa eu te Tá apresentar. bom. Eu vou começar pela graduação do TEL, porque eu acredito que as pessoas não saibam, né, que você é bacharel em Direito pela UEM e a sua trajetória combina visão estratégica e liderança, impulsionando inovação e crescimento no setor imobiliário. Eu disse para o Theo que eu faço parte da diretoria do Secov desde que eu vim para o mercado imobiliário. E que a sua liderança, Theo, ela é contagiante. Porque você não é um administrador que apenas manda, você faz, você executa. E isso eu acho que é fundamental. Passou o tempo de que quem manda senta e fica só mandando, porque você põe a mão na massa, eu acho que isso que faz a diferença, né? O Theo, ele é CEO da Pedro Granado Imóveis desde 2000, sócio da construtora Futura e diretor da U3 Urbanismo. Com forte atuação no mercado imobiliário, foi vice-presidente da Assim, diretor estadual do Secov Paraná e presidente regional do Secov Med. Também integrou o CODEM, contribuindo para o desenvolvimento econômico de Maringá. Theo, eu já te disse uma vez isso, mas eu vou agora falar em público, porque para quem não sabe, eu vim para o mercado imobiliário de uma forma bem adversa, né? Se eu tenho uma vocação nessa vida, é realmente para a docência, que eu amo e continuo levando paralela à minha trajetória dentro do mercado imobiliário. E quando eu entrei no mercado imobiliário, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o seu pai. Então eu fui lá na imobiliária, pedi para falar com ele. Eu não sei, até agora eu não entendo também por que eu achei importante. Quer dizer, Uhum. entendo porque eu queria alguém que me conhecesse, que conhecesse a minha família e que me inspirasse segurança. Então eu fiz natação com seus irmãos. Não me lembro de você, que a nossa diferença de idade é grande, mas eu me lembro da Juliana e do Pedro fazendo natação, principalmente dela. Ela é mais velha, né? Mais velha. E por isso procurei o seu pai, porque eu gostaria de entrar no mercado imobiliário de uma forma diferente. Então, eu Uhum. sou muito grata a ele. Eu sou chorona, vou falar Uhum. rápido para eu não chorar, tá? Por tudo. Assim, ele, nossa, um respeito enorme. Então, Uhum. eu entrei com o pé direito. Deixa eu parar de falar para você falar um pouco sobre como você começou, por que Uhum. você quis vir para o mercado imobiliário. Você já era formado em Direito quando você entrou na Pedro Granado? Vamos lá. Bom, primeiramente, agradecer estar aqui. Queria ter vindo antes, né? Você me convidou diversas vezes, mas a gente, já há algum tempo, a gente assumiu compromissos que demandam demais do Uhum. nosso tempo. Eu tenho uma família grande, tenho 3 filhos, Aham. né? Tenho uma esposa que é médica, então também é super atarefada. E a gente divide, né, essa parte das crianças que eu não abro mão, né? Então, às vezes, algum compromisso ou outro a gente acaba não conseguindo, né? A gente está lá na central de negócio, eu não consigo ir em muitas reuniões. Uhum.
Aliás, há muito tempo eu não vou numa reunião lá, o Secov é a mesma coisa, às vezes o Marco me precisa de alguma coisa, eu falo alguma coisa com ele, ajudo, mas a gente não consegue estar muito presente mais, por causa das empresas. Mas, na verdade, o que, assim, eu acho que é um pouco estranho falar isso, né? Porque às vezes você tem uma vocação que é natural da pessoa. Então, quando eu fui escolher a minha profissão, né? Meu pai era um cara assim muito pragmático, né? Ele mais ou menos ele via o perfil do filho e tal e tentava organizar conforme ele gostaria. E ele, na época, a gente olhou junto, a gente não tinha profissões que necessariamente era o meu perfil. Porque eu sou vendedor, eu sou comercial. Então, antigamente comercial, o que você é comercial? Não, comercial não é nada, né? Então, eu sou da época que, quando eu era jovem, quando eu era criança, as grandes fortunas de Maringá eram médicos e grandes latifundiários, agricultores, fazendeiros, Isso. aquela história toda. O comerciante era uma classe média. Né? Então, quando todo mundo queria uma profissão interessante, as pessoas falavam assim, não, eu quero ser fazendeiro, quero ser médico, né? Dentista. Eu lembro que tinha aqueles carrões, os médicos todos tinham aqueles carrões, eu ficava olhando assim, nossa senhora. Só que eu não tinha aptidão nenhuma, eu passo mal de ver sangue, então eu não Medicina não. eu nunca tive essa aptidão, mas eu gostava principalmente de atender bem as pessoas. Então, não sei, eu tenho no meu DNA que esse contato com o cliente, seja ele o que for, sempre foi a minha característica de querer trabalhar com isso, de atender, de servir, de as pessoas ficarem satisfeitas, né? Mas, como na época a gente não tinha, olha, o que você vai fazer? Administração? Aí minha irmã estava fazendo administração, meu pai falou, você vai fazer administração também? O seu irmão está fazendo engenharia? Então a gente escolheu juntos fazer o curso de Direito porque a gente entendeu, né, e eu também, que o curso de Direito é um curso abrangente, Sim. Ia me dar uma visão geral do que se pode fazer, quais que é certo, que é errado, a lei, né? as coisas elementares no ordenamento jurídico, né? E eu acho que foi muito interessante. Eu discordo um pouco hoje, olhando para o passado, eu aproveitei muito pouco o meu curso. Né? Eu só tirava nota boa, nunca fiquei lá com notas vermelhas, isso foi sempre do colégio e tal. Né? Passei bem no vestibular da UEM, que sempre foi muito concorrido, mas eu não tinha maturidade ainda porque eu entrei acho que com 17 anos, no curso de Direito, então eu saí de lá com 21. Eu não tinha maturidade suficiente assim, para você sugou. Hoje, a gente estava comentando daquele grupo do bloco D34, né? Sim. E ali eu tenho diversos professores que eu tive no curso de Direito. Eu falei assim, nossa senhora, você imagina eu hoje sendo aluno desse pessoal e ter a maturidade que eu tenho de sugar tudo que tem de conhecimento, informação. Então, isso é um pouco... meu pensamento, eu discordo um pouco da etapa com que as pessoas entram para uma faculdade e também para o mercado de trabalho. Bom, mas aí você fala, mas quando é que você entrou? Então, quando eu estava já na faculdade, eu tinha ambição. Então, a ambição é uma palavra que, às vezes, ela não pode ser levada tão para o lado negativo. Eu gosto quando eu vou entrevistar novos funcionários, corretores, gerentes, eu observo muito se a pessoa tem ambição. Porque é péssimo para mim estar do lado de uma pessoa que não queira crescer o quanto eu quero crescer. E a gente, quando fala nisso, não é um crescimento por gerar riqueza infinitamente. Olha, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter isso. Não. É mais o sentido de perpetuação da empresa. Que a gente acredita muito que a empresa, sendo uma empresa saudável e rica, ela vai gerir dividendos aos seus sócios, ou seja,
aos acionistas, nós, os meus filhos e depois os meus netos, de uma forma perpétua. E fora isso, tem uma realização pessoal, de você ver a empresa, que eu vejo como um ser, a gente vai falar um pouco mais disso depois, que eu vejo como um ser bem sucedido, né? Ter um crescimento sustentável. Bom, mas aí eu sempre fui muito ambicioso. E aí eu queria comprar minhas coisas. Meu pai sempre foi muito assim, mão fechada. Quem conhece seu Seguro. Pedro, seu Pedro era mão de vaca, meu Deus do céu, não gastar dinheiro com nada também, contadinho, filho, vai lá, tal. Então você, pai, eu queria trocar de carro, queria fazer isso. Então, o meio com que ele fez com que eu trocasse de carro, que eu comprasse uma viagem, ou que quisesse fazer uma coisa, foi através do trabalho. Entendi. Então ele falou, olha, você pode começar por que você não começa a captar imóveis para venda ou locação? Né? Por que você não atende aí um amigo teu que quer comprar? Então eu comecei muito cedo, com 16 anos. Eu lembro que com 17 anos eu já estava ajudando. Eu fiz um atendimento muito bom, importante, junto com corretores. Lá naquela época não tinha Cresce ainda. Mas eu, logo, alguns anos, eu acho que eu já tinha 20 anos, eu já vendi meu primeiro Royal Guard, que na época era a mesma coisa de você. Meu Deus! E uma negociação difícil. Sim. Ambos as pessoas depois quiseram realizar um negócio e não pagar a comissão. Eu tive que ir num cartório muito conhecido de ambos para avisá-los, né, que eu ia pedir a matrícula, que eu ia fazer uma notificação para receber a minha comissão, né? Sim. Mas depois me ligaram, não, tudo bem, vamos acertar. Acho que é porque eu era muito novo, só acho que não preciso pagar a comissão, não. Mas, nessa época, eu já fui aprendendo lá dentro da imobiliária, lá atrás, quando meu pai tinha outra empresa, como é que funcionava uma imobiliária. E como é que funcionava essa parte comercial. Então, eu passei por todos os setores possíveis. Eu fiz cobrança, eu acompanhei audiência de ação de despejo, eu atendi locação, eu via seguro, fiz vistoria, tudo. Tudo mesmo, desde tirar cópia de chave, tudo que naquela época, só da época, para você ter uma ideia, que eu ajudava os corretores a organizar o fichário. Você lembra do fichário? Sim. Então, lá na imobiliária, quando meu pai tinha outra sociedade, tinha uma fila, eram 3 ou 4 corretores só que tinham, 5 corretores. Tinha uma mesa principal, que era a mesa do plantão. Naquela época as pessoas não ligavam, elas iam até a imobiliária, e aí o corretor pegava aquele fichário. Então lá tinha apartamento, casa, comercial e chácaras. Aí você ia no fichário e arrancava todas as fichas de apartamento e você ia olhando todos os apartamentos que tinham lá disponíveis. Aí a pessoa olhava, olha, acho que esse é legal. E aí de lá iria sair para fazer as visitas. Depois, né, começar a era dos sistemas, né? Aí veio lá atrás o nosso Valcir lá do Subcem, com o seu programa lá, né, que era o Subsi. E as coisas foram fluindo. Então, o começo foi mesmo da necessidade de, olha, eu quero ganhar dinheiro e tal, e começamos, né? E aí, quando nós abrimos uma empresa familiar, né, somente nós, no ano de 99, aí sim, eu era muito novo ainda, mas eu já tinha uma bagagem bastante, assim, entendia do negócio, né? Entendia do negócio. Nossa! Mas, meu Deus, eu estou aqui pensando, você está falando, eu estou viajando em várias situações. Eu abri em 2001 a nossa imobiliária. E eu vendo o que você progrediu nesses últimos 20 anos, né? E um pouquinho mais. E a minha trajetória, eu fico pensando que talvez a palavra ambição, que as pessoas tenham essa conotação realmente no sentido negativo, de você, nossa, a pessoa é ambiciosa, né? Como se ela não tivesse... vamos dizer, tanto faz qual é o meio que ela vai usufruir para atingir o seu objetivo. E, na verdade, é um projeto de vida seu, que você traçou. Né? Isso eu acho que é muito importante. Você sabe que eu vejo as pessoas que estão se aposentando, Theo, e me preocupa muito
a pessoa não saber a diferença entre um domingo e uma segunda-feira e um feriado, porque tanto faz, a pessoa não faz nada. Não, mas na verdade, amanhã vai ser feriado, tá? Aí o que vai acontecer de diferente? Tanto faz, né? Tanto faz. Não, a gente sempre tem que ter um objetivo, né? Então, por ambição, eu acho até que dá para conotar em algum momento como se fosse realmente um projeto de vida, um sonho que você teve, né? E até essa história do Royal Garden, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que as pessoas se esquecem que a gente vai se encontrar novamente, né? Ainda mais se você fincar o pé no mercado, né? Então, assim, comigo também aconteceu isso com um colega nosso e eu disse para ele, olha, está acontecendo isso aqui, eu vou pagar para você. Se você acha que eu tenho que dividir a comissão com você, eu vou te pagar. Só que tem uma coisa, se você acha que eu sou uma flutuante, uma visitante do mercado imobiliário, você está enganado. Eu vou ficar, mas não é por mim, não. Eu vou ficar porque eu preciso defender o meu pai. E eu vou ficar. E aí eu vou saber se o que você fez comigo foi legal ou não. Tá? Aí, Theo, até hoje, eu chego num lugar e ele sai. Que bom, né? Porque, assim, reconheceu. Ele achou o quê? Sabe? Que a gente não ganha dinheiro dessa forma. Eu acho que não é assim, passando, né, por cima das pessoas. Aquela época era a gente viveu uma revolução na profissão. Nossa! Naquela época, realmente, assim, era muito difícil trabalhar como corretor de imóveis, porque o corretor ele era associado a uma pessoa que, primeiro, ganhava dinheiro de uma forma muito fácil, de uma forma que era super valorizado, né, as comissões, e que não deu certo em alguma coisa. Sim, era só não deu certo em alguma coisa. Né? Hoje ainda tem muito disso, né? Pessoas que às vezes não dão certo em alguma coisa, procuram no mercado imobiliário alguma facilidade, mas olha, eu estou para te falar que eu vi poucas pessoas que não deram certo em muita coisa derem certo no mercado imobiliário. Mas assim, ó, acho que em linhas gerais, né, com assim, o começo do que eu aprendi, eu consegui, de uma certa forma, né, mudar muito, né, dar uma virada de chave lá na nossa empresa, com inovações, com coisas novas que a gente pode comentar aqui. Mas o principal motivo do crescimento foram com coisas que não são novas. A gente cresceu baseado num código de conduta que meu pai nunca abriu mão. Quando ele, desde pequeno, então meu pai sempre teve um nome associado à credibilidade. As pessoas sempre foram lá na empresa e sabiam que com esse cara eu não ia ter prejuízo. Sempre. É sempre o sentimento quando a gente vai lá até hoje, você, olha, eu posso até fazer um negócio com um cara e economizar um pouquinho aqui ou tal, mas ali eu sei que eu não vou ser enganado. Então, essa palavra de credibilidade associada ao mercado imobiliário, ela é o principal setor, é o principal item de sucesso nosso. Tá? Não é nosso. É no mundo inteiro do mercado imobiliário quem tem uma boa tradição de fazer bons negócios, porque o imóvel, como ele é um ativo muito importante, você precisa ter uma responsabilidade muito grande. Então, olha, semana passada, uma amiga minha, na época que eu estava no Regina Mundi, assim, Theo do céu, estou comprando um apartamento. Aí eu vi uma imobiliária nova, assim, poxa, não fez uma proposta adequada, não assinou pelas partes, já estava no contrato com algo que ninguém combinou, nenhuma das partes sabe, e já queria receber a comissão. Aí a gente olha essas coisas, né? E a gente entende por que a nossa empresa ela deu tanto certo. Então, tanto no mercado de locação, onde você administra um dinheiro que não é seu, você recebe o dinheiro né, do inquilino e repassa ao proprietário. É a legítima prestação de serviço, né? Isso. E esse dinheiro ele é sagrado. Você não pode, né, utilizá-lo, você não pode gastar com você mesmo, você não pode... E isso, ao longo dos anos, né, você vê a gente está tantos anos, 25 anos a empresa fez esse ano, nunca atrasou um dia de aluguel ao proprietário. Então, esse é o principal, esse nome forte que meu pai sempre teve de credibilidade que a gente foi ensinando. Eu já levei prejuízo em negócio, tá?
já levamos prejuízo em construções, tá? Prejuízos que a gente poderia ter cobrado das pessoas, mas que a gente manteve a palavra, né? E decidiu fazer o prejuízo para manter o bom nome. Tá? Então, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque eu vejo muitas pessoas assim que, às vezes, vejo corretores lá com a gente mesmo, que o corretor, poxa, ele está lá, aquele negócio de pagar as despesas do mês, e ele, não, a gente precisa cobrar disso e tal, e às vezes tem um item ali que foi, sei lá, que precisou mexer um pouquinho em alguma coisa, e eu falo para ele, gente, um negócio você não faz uma vez só. Sim. Esse cliente aqui, que justamente ele está insatisfeito, a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura, porque ele vai voltar. Sim. Né? E às vezes o cliente pensa no negócio como um cliente só, né? Um negócio só, e acaba isso ao longo do tempo, os negócios acabam diminuindo muito para esse A maior corretor. propaganda, né, Theo, eu acredito que sempre disse isso. Eu entrei no Unicesumar e eu dei aula para o pessoal de marketing também. E marketing, publicidade, propaganda é bacana, mas uma pessoa satisfeita dizer, olha, eu comprei a imobiliária com o Theo, comprei a imobiliária, um imóvel com a Claudete, e a negociação foi assim, 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 por que você não procura eles? Essa é a melhor de todas as propagandas, a nossa credibilidade, né, Theo? Acho que é importante. As pessoas, eu acho que hoje estão carentes de duas situações. Uma é a questão da credibilidade, porque elas não entendem muito o conceito de carreira, no sentido de carreira é aquilo que você constrói dentro do seu trabalho, né? Que diz respeito à sua conduta. As pessoas ignoram um pouco isso. E outra situação é conhecimento. Quando eu entrei para o mercado imobiliário, a nossa história é enorme. Quem me conhece já sabe dessa história, mas a primeira situação que eu fiz, a primeira operação imobiliária, foi a incorporação no sistema preço de custo no imóvel onde era a casa do meu pai, onde eu nasci. E olha, Theo, foi uma lição de vida. Sabe? Uma pessoa de uma imobiliária tradicional aqui na cidade ligou para mim e disse assim, viu, por que você não abandona isso? Você não vai conseguir, porque você não tem experiência e isso não vai dar certo. Bom, ele acertou que eu realmente não tinha experiência, Theo, então eu sofri muito. E imaginei que se eu honrasse tudo o que era da minha parte, que isso ia me frutificar no futuro e, de fato, tem algumas pessoas que são pessoas importantes na cidade, que são pessoas influentes, que têm realmente um posicionamento de formação de opinião, que me respeitam muito por essa situação. Então, todas as vezes que se falava para mim, a incorporação a preço de custo, eu arrepiava, eu falava, esse trem não vai dar certo. Por outro lado, as pessoas perguntam, meus alunos na Unicesumar, hoje a Unicesumar está uma potência, ela tem polos em todos não, né? No Brasil tem muitos polos, e no exterior também, tem no Japão, tem em Dubai, né? Tem na Inglaterra, enfim. E aí, o que acontece? A pessoa, até me perdi, eu estava falando, me perdi, Theo. Estava falando quando elas perguntam do condomínio a preço de custo. Sim. As pessoas, desculpa, é isso mesmo. Eu falo assim, olha, eu achava que era um risco danado, porque eu não entendia. Obviamente, com o passar do tempo, Theo, eu acho que a minha coroação foi eu ter sido convidada para dar aula de incorporações imobiliárias e loteamentos no Sinduscom. E aí algumas pessoas que me passaram a perna estavam lá para assistir a aula. Isso foi assim, a coroação mesmo. A pessoa olhou para mim e falou, você? Mas eu falei, então, o tempo passou, eu estudei e hoje eu sei. Né? Aí eu até imaginei que a pessoa fosse se levantar, sabe, Theo, ir embora, mas não. Achei bacana até da parte dele de ter ficado. Mas eu disse que hoje eu entendo qual é esse elemento que é fundamental para o sucesso de um empreendimento a preço de custo. Pelo que eu tenho conhecimento, eu vou arriscar em dizer que você só trabalha com preço de custo hoje. A gente faz, porque lá a gente começou lá no ano de 2000 fazer obras, tá? O meu irmão é engenheiro,
né? E apareceu uma oportunidade, que era um grupo de pessoas que tinha uma obra em estágio inicial na fundação, que era uma obra da Encol, tá? Que a Encol tinha quebrado, abandonado, e as pessoas estavam lá, não sabiam por onde começar. Então, acho que era 9 ou 12 pessoas, e tinha um estágio da obra, e a gente teve que fazer um acerto com alguns credores daquele edifício, e organizamos tudo no modelo de condomínio, a preço de custo, para salvar. Né? E deu muito certo. Esse prédio foi o Belleville Boulevard, ele foi feito em 3 anos. Ele já estava com a fundação feita. Belleville, ele na Luiz Gama. Na Luiz Gama, do lado do prédio Baco. onde era meu pai. Isso. Do lado não, na mesma rua. Lá do Barolo. Lá do Barolo. E aí deu muito certo e tal. Só que a gente começou a replicar depois. E o meu irmão também era novo, né? Contava com engenheiros. A gente penou bastante. Tipo, sei lá, uns 5 a 7 anos com o andamento de obras, porque meu pai não queria. Ele falou assim, não, Theo, vocês vão tocar isso aí, porque eu não quero nem saber disso aí, eu tô tranquilo. A experiência que eu tive com construção foi péssima, e porque ele não é engenheiro, e também... Eram outros tempos, né? Outros tempos. E aí a gente começou, e a gente achou um modelo que funciona, baseado na credibilidade, transparência. Porque esse negócio ele é muito rentável, porque a essência do condomínio preço de custo é um cooperativismo. Você une pessoas para fazer com um único propósito uma edificação, e essa edificação você vai pagar essa construtora para administrar a obra, tá? Pelo preço de custo, o que custar. Então, geralmente, essa conta, se você não tem taxas que extrapolam a viabilidade do negócio, como uma permuta muito alta no terreno, uma compra muito alta no terreno, uma taxa de administração muito grande, uma comissão de venda muito grande, fora do padrão normal, né? Sim. E que a administração seja feita com transparência, honestidade, buscando o melhor preço, o melhor produto, o melhor acabamento, esse negócio não tem erro. Ele sempre vai ser algo muito mais lucrativo do que qualquer operação de incorporação. Deixa eu aproveitar o gancho, porque algumas pessoas estão no mercado imobiliário, Theo, sem fazer ideia da diferença entre uma empreitada a preço de custo e a preço fechado. Quando a pessoa quer verificar se uma empresa tem ou não credibilidade no preço de custo, porque veja só, saiu a incorporação, né, onde meu pai morava, a duras penas, mas saiu. Tivemos outros projetos com o mesmo pessoal que alguns, né, deram certo, outros não, e a pessoa já desistiu, já saiu do mercado. Certo. E a maioria que começou comigo naquela época não vingou. Né? Então você é um dos que estão em pé. Eu imagino não, estou certa disso, mas até para frisar para as pessoas que esses elementos são fundamentais para você verificar se nesse empreendimento nessa incorporação, a preço de custo vai dar certo ou não. Que é a permuta, né? Que é muito importante, as taxas, a comissão. Olha, a gente fazia contas básicas, né? Então, porque as pessoas não sabem. Naquela época a gente perdeu muito terreno para outros concorrentes de preço de custo. Que daí não deram certo, Por né? quê? Porque eram inviáveis. Porque era inviável, a conta não fechava nunca. Exatamente. Mas para reunir as pessoas, era apresentado um cálculo, não fictício, mas sem muito planejamento. E esse cálculo não dava para fazer metade do prédio. Sim. E aí tinha uma assembleia de grande discussão, e que aí dava aquele monte de briga. Então, a gente, graças a Deus, as nossas assembleias, nossas reuniões, são reuniões entre amigos. 70% dos nossos novos prédios são pessoas que já compraram conosco, porque o segredo para você ver se é uma consultora boa ou não, é saber quem são as pessoas. Converse com as pessoas que
que compraram um apartamento, que ver se elas ficaram felizes, se elas tiverem lucro, né, também, se elas tiverem ganho, né, se valorizou o apartamento delas, qual é o produto que elas receberam. Mas isso é interessante um pouquinho, porque quando a gente fala da Consultora Futuro, é um case de sucesso nacional, né? A Consultora Futuro, ela, no modelo preço de custo, a gente foi obrigado a inovar. Porque teve uma época onde Maringá começou a receber as construtoras grandes de fora, preço fechado, com os grandes showrooms. A pessoa ia lá, olhava aqueles decorados bonitos, lindos, e com uma parcela tão baixa, uma entrada, uma parcela, aquilo ali era tão fácil, tão acessível, e teve aquele boom de vendas. E quando a gente fazia o nosso produto, eu olhei para o meu irmão e falei assim, olha, nós não vamos construir, porque a gente está... qual a diferença do nosso produto para esse produto? Theo, é um pouquinho abaixo o que a gente apresenta do que a pessoa está comprando. Então, qual é a vantagem dela comprar o nosso? Se o desembolso é do investidor e ele tem que desembolsar durante a obra, tornando a parcela muito mais elevada. Não, é o acabamento. Mas como é que eu materializo isso para a pessoa? Como é que eu mostro isso? A pessoa vai num showroom, um decorado incrível daquele lá, ela não consegue discernir isso aí. Foi nessa hora que a gente decidiu, então, já que a gente quer levar esse negócio adiante, e ele é trabalhoso pra caramba, né? Esse negócio de preço de custo, ele é super trabalhoso. A gente até tem um nome que é um condomínio de alta performance, né? Por que alta performance? Porque a gente leva a sério, até às vezes com mais responsabilidade, talvez de uma incorporação normal, porque você está cuidando do dinheiro das pessoas. E como a gente auto-performa um edifício como esse, a gente começou a sair, entender em outros lugares, em outros países, o que funcionava. Qual era o perfil? O que as pessoas estavam buscando fora? A gente começou a olhar que as pessoas iam lá, por exemplo, para São Paulo, para Balneário Camboriú, compravam apartamentos que um metro quadrado custava o dobro, o triplo de onde eles moravam 360 dias do ano, 5 dias ele pagava o triplo, e onde ele morava os 360 dias, eles não tinham a mesma qualidade. Então a gente falou assim, você sabe onde nós vamos mudar? Algo que é difícil fazer na incorporação, que é num projeto totalmente inovador e diferenciado. Então, quando você pega os prédios da Futuro, o design inovador da arquitetura, as fachadas, os acabamentos, as inovações tecnológicas, os revestimentos térmico-acústicos. Hoje eu fui gravar num decorado nosso no Epic Tower, que é um prédio que a gente já inaugurou já faz uns 5 anos já. Mas você entra dentro de um apartamento desse, você não entende como um prédio, 1 por andar, ali no centro, com toda aquela barulheira, você não escuta exatamente nada. O prédio pega a insolação do sol da tarde. E que fica na Tiradentes. Esse fica na Arthur Thomas. E o prédio está fresco. Aí tem um monte de outras coisas, né, que a gente foi atrás, desde os elevadores deliveries que entram dentro do apartamento, desde lá de baixo. Um monte de inovações que a gente teve. As primeiras fachadas iluminadas da cidade, os prédios em curva. Então, tudo isso a gente foi inovando e a clientela foi gostando. Os clientes disseram, não, eu tenho desejo de comprar. Sendo ele que preço que for. Se é preço de custo, é preço fechado, eu quero comprar esse negócio. Opa, é custo ainda. E entregou no prazo e eu ganhei dinheiro. Quando começa o próximo? Então, o segredo... Você tem cumprido seus cronogramas de obra? Todos os cronogramas, eles estão dentro do que... Da margem de erro. Não, do que foi lançado, da margem de erro. E, às vezes, os próprios condôminos não vamos estender um pouquinho, porque a gente quer fazer um upgrade de fachada, por exemplo. Vou dar um exemplo do El Cielo. Pô, El Cielo fizeram uma fachada lá que... quem está lá naquele lado do parque recebe uma insolação muito grande no sol da tarde, né? Que é ali no Parque do Engá. O El Cielo é o único edifício que vai receber essa insolação e vai manter a temperatura amena dentro do apartamento. Mas para isso houve um upgrade muito grande. Isso é muito difícil. O vidro, né? Tem que ser especial. Né? Isso é muito difícil uma consultora convencional fazer, porque ela encarece demais o custo. Então, é a mesma coisa que você está construindo uma casa para você mesmo. E aí você está construindo uma casa para você vender. Quando você chega no item desse, para você vender, você, será? Acho que vai vender a mesma coisa.
né? Depois de pronto, ninguém percebe. E Uhum. quando você vai fazer para você mesmo, assim, não, eu vou caprichar nisso, que eu acho que é um negócio que eu e minha família vamos... Então, quando você chega no produto final, ele é muito vantajoso. Os prédios da Futuro, eles, sem dúvida, eles têm uma valorização de metro quadrado hoje que já é notório. Eu vejo as pessoas de fora que, quando vêm me visitar e tal, não, Theo, a gente sabe que a Futuro ela é de acabamento A Futuro e é tal. sua e do seu irmão. Meu Pedrinho. O que você tem de inovador nos seus prédios, assim, Theo, em termos de tecnologia e sustentabilidade? Não, primeiro, que a gente olha primeiro a necessidade das famílias. O que é importante? Então, a gente já fez, por exemplo, no área. Então, a gente começou a perceber que a metragem do apartamento do área, que é um carro-chefe a 120 metros, as mães não têm babá. E dificilmente um apartamento de 120 metros você tem mensalista. E às vezes a mãe não trabalha. Ou ela trabalha meio período. E ela quer ir na academia. Então o que a gente fez? A gente incorporou uma brinquedoteca no meio da academia. Então ela está andando pelos aparelhos todos. E olhando o filho. Olhando o filho brincar. Tá? Então a gente, por exemplo, a gente começou a perceber que as salas de massagem nos prédios, elas eram uma sala, num corredor ou tal. Então a gente começou a olhar que as pessoas que estavam esperando uma outra, elas se encontravam meio ali desconectadas ou ali, sei lá, de roupão, uma coisa meio constrangedora. Então a gente falou assim, a gente não pode mais fazer spas assim. Então a gente começou a preparar o spa como se fosse uma mini clínica de estética. Entendi. Então tem recepção, tem lugar de espera. Né? Alto padrão. Vou dar um exemplo do Aqualina. A gente começou a notar nos apartamentos de alto padrão, esses apartamentos maiores, que o nível de exigência do cliente era muito grande. Então a gente falou assim, poxa, a gente não pode esperar que o cliente tenha muito trabalho na hora de receber as coisas. Então o prédio tem concierge. O concierge ele é responsável por receber mercadorias, indicar coisas desde manutenção dentro do apartamento, coisas, você pregar um quadro, consertar uma torneira. E a gente começou a perceber que essa pessoa, quando utilizava as piscinas, ela queria serviço. Então, é um prédio que, por exemplo, ele vai ter um bar que ele... Terceirizado? É terceirizado, que não é terceirizado. O condomínio ele paga um freelance aos finais de semana, entendi. E depois ele conforme o uso, para servir um drink na piscina, servir uma porção, a pessoa chega com a família, ele estende uma toalha, né? Ele já deixa tudo pronto. Então, eu acho que a maior inovação nossa é atender o cliente onde é que ele está precisando, sem pensar no custo. Lógico que é pensando no custo, lógico que tem coisas reais, porque os nossos prédios todos têm gerador elétrico, então nenhum prédio nosso deixa de funcionar, porque Maringá tem muita árvore, tem muito vento e tem muita queda de energia. E né? placas de energia, gerador. A gente tem também? em todos placas de energia, tem gerador e tem... mas isso é um padrão, né? Quase todo mundo faz, que é reutilizar a água, né? Da chuva. Da chuva, a gente tem um grande reservatório em todos os prédios. E a gente tem um olhar muito, acho que é o que é o mais econômico, no isolamento térmico e acústico. Porque o isolamento térmico faz com que você economize ar-condicionado. Se você colocar 17 graus numa parede que recebeu calor sem proteção, ela vai parecer que você está com 24 graus. Sim, é isso mesmo. Ela aquece o apartamento, você não consegue gelar. Você, puxa, a minha casa é assim. A minha casa recebe muito sol no verão e no inverno pouco. Então no inverno, na minha sala, é uma sala morna e quando eu vou pro quarto tá um gelo. E acontece a mesma coisa no verão. Meu quarto é muito quente quando eu vou... Então, isso nos nossos prédios, isso é levado em consideração. Então, você, com o 22 graus do nosso edifício, do nosso apartamento, é o 16 graus do apartamento normal. Então, você cria uma geração, uma economia de energia muito grande. Então, Futuro, elas basicamente lançam um prédio por ano. Não é uma consultora que, não, eu quero
cresceu, o Brasil todo, ela foi feita para atender investidores e clientes com um grau de exigência muito grande e que também tem perfil de investimento, tá? E também tem perfil de consumo. Porque nesses prédios, por exemplo, o Aqualina, que é um dos prédios da Futuro, foi o primeiro empreendimento em Maringá a receber o Internet no próprio Awards, que é o Oscar da arquitetura. Por que ele recebeu? Porque é um prédio que você conseguiu trabalhar com o que você tem mais, sabendo que aquilo que ia ser investido ia retornar. Né? É difícil o investidor, o empreendedor fazer essa conta. Geralmente ele busca economia. Vamos fazer algo mais retinho, mais quadradinho, com menos... Né? Não muito vidro, não muito revestimento, não muito... E esse é o padrão. Então eu acho que esse segredo da Futuro deu muito certo. É por isso que os últimos... nem me lembro mais, mas... sei lá, mas há muitos anos a gente vende todas as unidades já no lançamento. Né? Fica, acho que quase nada de unidade para vender depois, por causa dessa espera que as pessoas fazem nos nossos produtos. E assim, Theo, de forma geral, eu costumo dizer para os alunos que nós precisamos, nós corretores, olhar a nossa cidade como o nosso local de trabalho. Então, você solta prédios pensando apenas no seu ganho próprio e não na cidade, porque o Aqualina e os prédios que vocês soltam são lindíssimos mesmo, a gente ficar, né, tipo na Avenida Tiradentes, nossa, fica admirando e fala, meu Deus. Lá tem o Four Seasons na Tiradentes, Sim. foi o primeiro prédio que teve um projeto de fachada iluminada. Você vai lá ver, tem uma fachada iluminada bem linda. E aí agora vai haver uma sequência de inauguração de prédios que as pessoas vão realmente ficar boquiabertas, porque eles vão ser disruptivos. Sim. Né? Você sabe, Theo, que a questão da pessoa ser visionária, ela paga um certo preço, né? Meu pai era muito amigo do Dom Jaime e eu me lembro como se fosse hoje a briga que ele teve para construir a catedral. Ele chegou a parar no Vaticano porque o Papa, na época que eu não me lembro quem era, teve que receber o Dom Jaime porque teve denúncias de que o Dom Jaime estava louco de querer construir uma catedral em formato de uma Sputnik, a troco do quê? 124 metros, né? E passou a ser, então, um marco para tudo. Eu que trabalho com avaliação, o ponto para mim inicial é a catedral. Então ele acaba virando um ponto de referência a tantos quilômetros da catedral, né? Entendendo a catedral como se fosse o centro. Assim, eu acredito que são os empreendimentos. Você falando, Theo, e acredito que as pessoas que estejam nos ouvindo, percebe que você não é apenas um corretor. Você estuda. E eu acho que isso é fundamental, porque você precisa oferecer os seus serviços. Eu vejo os seus vídeos nas redes sociais e você sabe o que você está falando. Isso tem um custo. Então, até para mim, eu queria muito gravar esse podcast para isso. Para entender que você é uma pessoa normal, como todas as outras, que é pai de família, né? Tem os seus filhos, eu vejo que você leva as crianças para jogar bola, leva, né, seus filhos para lá e para cá, e mesmo assim ainda consegue vislumbrar a necessidade de você buscar elementos fora da cidade, aliás, e do país também, né? Porque você tem uma visão, você fala, gente... O meu pai sempre falava que eu era meio louco, assim, meio acelerado. Ele falou assim, Theo, você não para, você tá... Mas sempre foi meu perfil. Então, a gente consegue assimilar várias frentes de trabalho. E eu não sou centralizador. Eu gosto muito de delegar as coisas e acompanhar junto. E as pessoas gostam de estar comigo para ver a gente negociar. E às vezes as pessoas, mas negociar... eu levo lá pro Theo, ele faz um negócio fácil. Assim. E, gente, essa coisa de realizar o negócio é tão simples, porque muita gente acha que florear demais, omitir algumas coisas, vai facilitar o negócio e a gente é muito transparente, a gente só tem um jeito de falar. Sempre toda pessoa tem o jeito assim, de transmitir e transmitir confiança. Eu acho que é muito disso que a gente faz e
E quando você fala de visionário, a gente é visionário porque a gente gosta muito do que faz. Então você tem uma certeza de que você fazendo aquilo, você vai conseguir realizar. Uhum. Então, mas é por causa do conhecimento, por causa da certeza. Você sabe quando aquele negócio você já pegou o jeito da coisa? Sim. Não, mas Então, eu vejo que você busca muito conhecimento, Theo. a gente olha e eu percebo, se e atualizar, da né? mesma forma que a gente vê conhecimentos positivos, a gente também vê coisas negativas. Que a gente olha coisa, olha, isso não, olha, o que aparece de construtora para a gente, porque além da Futuro, a Pedro Granado hoje atende todas as construtoras e ela é campeã de vendas em várias construtoras. Uhum. Que eu separo bem o negócio. Sim. Hoje elas não me veem mais como concorrente, porque o cliente do preço de custo, ele é pequeno, Uhum. e a gente tem uma equipe muito grande. Uhum. Então a gente faz um trabalho muito interessante. Quanto a isso lá, a gente deu uma revolucionada. Não podia falar aqui o podcast sem citar a Casa Pedro Granado. A Casa Pedro Granado é um projeto de hub imobiliário, onde reúne tudo que a pessoa precisa em todos os quesitos da parte imobiliária num local só. Uhum. E com um formato muito agradável. A gente tem ali uma cafeteria italiana, então você vai lá, você não senta numa imobiliária tradicional. O que eu lembro da imobiliária, geralmente quando você vai imobiliária por aí, é casa velha, tá? Sim. Você vai numa imobiliária lá em, sei lá, no interior de São Paulo, você vai lá, tem uma casinha velha tal, tem uma senhorazinha tal, e tem os arquivos, um monte de pasta. Ela é mais uma administradora, você tem mais essa visão de imobiliária assim, né? E a gente quis mudar um pouco isso. Uhum. Porque quando começou a era digital, a gente colocava lá R$1.000 de lead, aí chegava um corretor autônomo e colocava R$5. Mas aí você não concorre só com ele, você concorre mais com 1.000 Uhum. que estão fazendo 5, o cara que está em Mandaguaçu, o cara que está em Balneário Camboriú, o cara que está em Sim. Curitiba, e eles estão vendendo igual a você. Aí eu falei pro meu irmão só, isso aqui não vai dar bom. Porque o que a gente gastava para conseguir um bom lead por R$7, hoje já está R$75. E a projeção em Nova York, por exemplo, um bom lead custa $520. Lead bom, quente. Entendi. Então você precisa investir isso para conseguir um lead que a pessoa te atenda. Então, fazendo as coisas certas, tráfego pago certo e tal. Uhum. Então, às vezes esse negócio, e para conseguir um bom lead, mas que você não tem certeza que você vai vender. Se vai converter, né? Quantos você precisa? Sim. Então eu falei assim, esse negócio não vai dar bom. Esse negócio vai dar ruim. Vamos fazer diferente. Vamos voltar à moda antiga, porque eu falo para meus corretores, vocês não podem passar proposta por WhatsApp. Eu não gosto que vocês tratem nada que não seja proposta pessoalmente, olho no olho. Eu acho que vocês pode utilizar as ferramentas digitais para trazer a pessoa. Agora, você transferir às redes sociais e instrumentos, A responsabilidade do atendimento, isso não dá certo. Uhum. O grau de conversão cai lá para baixo. Então, o que a gente fez? A gente resolveu transformar o on em off. Lógico, a gente tem nossas redes, a gente tem, você vê, a gente é bem sucedido no Instagram, canal do YouTube, mas eles são referendadores para a gente trazer as pessoas. Então a gente formou um grande espaço, que é muito importante. Quem tiver interesse, entra no meu Instagram, no Theo Granado, olha um pouco do que a gente fez lá. Então a gente tem um lugar muito, muito diferente, muito disruptivo. A gente tem um andar inteiro de imersão, que as pessoas podem entrar nos apartamentos, sobrevoar a cidade. Temos um auditório de qualidade, tá? Padrão internacional, um centro de eventos para você fazer os eventos e chamar os investidores. Então, quando a gente implementou isso, o número de pessoas, de satisfação das pessoas que trabalhavam conosco, foi lá para cima. Dos colaboradores? Colaboradores, corretores, parceiros, números de parceiros novos que quiseram trabalhar conosco, uhum, né? Também triplicou. E os negócios? E os negócios deram uma turbinada. Então, às vezes, assim, falar para você assim que
está nos assistindo, assim, que você é o corretor, você falou para falar com os Sim, corretores. sim. Você que é o corretor, que não tem uma grande estrutura, que não tem lá uma condição de fazer. Vou dar 3 dicas. A primeira, não abandone seu cliente. Tá? Aí eu cansei de ver dentro da nossa imobiliária corretores de 10, 15, 20 anos que tem uma carteira imensa, olharem para o lado e ver o seu cliente comprar com um corretor que está há 1 mês na imobiliária. Corretor que está 1 mês na imobiliária, trabalhe o triplo do que o corretor que está na carteira. Tem plantão, você vai fazer. Tem PAP, você vai fazer. Tem oferta ativa, você vai fazer. Você vai perguntar para o teu gerente o que você tem que fazer hoje que você está pronto para fazer. Abdica 1 ano da sua vida para começar a fomentar uma carteira de clientes. Porque depois disso, se você está autônomo, tudo bem, você vai conseguir criar negócio, mas se você está amparado numa imobiliária e você tem o porto seguro da estrutura, você vai sobreviver na profissão pro resto da sua vida. Então, se você faz o bom atendimento, não esquece dos clientes, faz follow-up de 15 em 15 dias, faz visitas de mês em mês. Esse cliente não está comprando nada no momento, mas eu vou tomar um café com ele todo mês. Se você tem isso bem organizado, uma planilha bem feita, o teu dia a dia bem feito, acabou. Essa é uma dica. Então, esse segredo já está feito. Sim. Tá? Ele não tem com todos os corretores, e eu tenho vários cases aqui, eu poderia citar vários aqui, cases de pessoas que estavam perdidas na vida, pessoas boníssimas, que não deram certo por um motivo, outro tal, e a gente conseguiu, não é ressuscitar, mas despertar a sua verdadeira vocação, fazendo esse beabá só o que a gente falava para exercer durante o dia, e são corretores que hoje faturam 30, 40 mil reais por mês, uma média impressionante dentro da nossa empresa. Uhum. Nossa. Olha, Theo, nosso papo assim, se deixar, né? Nós vamos conversar. Ixi, tem tanta coisa. A gente pode fazer parte 2 um dia. Por Porque favor. tem tanta coisa para falar de produto novo, Eu ia até de perguntar para atendimentos você novos. sobre... A gente hoje na Pedro Granado tem atendimento internacional, a gente atende com qualidade na Flórida, em Portugal, a gente faz antecipação de aluguéis, que é uma novidade, que as pessoas às vezes gostariam de saber mais sobre o assunto. Nossa, não, mas me dá uma dica dessa antecipação de aluguel, que eu agora imaginei uma coisa, eu não sei se é isso mesmo. Então, a gente faz com os nossos proprietários, é o proprietário que a gente tem um mecanismo, né, onde a gente compra o contrato do proprietário e a gente antecipa o aluguel para o proprietário a troco de uma remuneração, né? E ele foge de todo o risco de inadimplência do cliente. A inadimplência é nossa junto com um parceiro, que é uma financeira, e em contrapartida ele também tem um ganho também muito grande, é um ganho de capital, onde ele não paga imposto de renda porque ele não está recebendo aluguéis, ele vendeu o contrato dele. E aí quem paga o imposto somos nós, né? E a empresa, o imposto é pago bonitinho, né? O imposto de renda sobre o aluguel, mas ele também tem esse ganho. Então, às vezes, a pessoa está lá pagando lá 27,5% de imposto e ainda precisando do dinheiro. E, às vezes, o que vai ser cobrado, a contrapartida, ele ainda economiza a nossa administração. Nossa. Fora isso, a gente também... E Airbnb, me fala. Fomos a primeira imobiliária, abriu um setor de Airbnb. Hoje eu tenho lavanderia própria, a gente tem 24 horas de atendimento, porque a gente começou a ver que alguns proprietários começaram a tirar imóveis nossos para rentabilizar mais no Airbnb. Mas também eles tinham dificuldade de administrar. Então, porque às vezes o hóspede chega às 10 horas da noite, às vezes o hóspede chega de domingo, e aí quem que vai lá receber esse cara? Quem que vai lá atender o chamado? Esses dias eu fui para Londrina com o Telzinho. E aluguei uma casa pro time no Airbnb. Faltou água na casa. Às 9 horas da noite. Os moleques acabaram de chegar do jogo. Nossa, o time inteiro estava nessa casa. Eu não tinha que recorrer, eu tive que ligar para uma mulher. E a mulher lá, Então, a gente trouxe para nós essa responsabilidade e hoje tem muitos proprietários que trazem imóvel para nós. Em condomínios, Theo? Apartamentos que autorizam fazer o Airbnb, e hoje a gente já tem lançamentos até pela Futura, que já são formatados para esse tipo de negócio, casas, todo tipo de imóvel.
Tem muita coisa. A gente pode falar sobre os BTS. Sim. Tem Olha, uma avenida de assuntos aqui. Último assunto de hoje, né? Então, eu vou contar com a sua palavra de um segundo capítulo, tá? Tá. Posso contar com isso? Pode. Então, vamos fazer. tá bom. O que você me fala da inteligência artificial hoje para o nosso mercado imobiliário? Olha, eu faço parte de uma grande associação, é uma associação que chama a BMI, é a maior associação imobiliária do país. Ela reúne o principal player de cada cidade-chave do país. A gente está em todos os estados da federação. E aqui em Maringá, nós somos o representante da BMI, como principal imobiliária da cidade. E lá existe uma troca, porque nós não somos concorrentes. Uhum. Então, é uma troca universal de tudo. As pessoas sabem quanto eu faturo, quanto eu loco, quanto as minhas dores, os meus acertos, e eu também sei deles. Então, a gente tem um aprendizado muito grande. Entendi. E lá dentro da BMI, a gente desenvolveu há anos atrás uma inteligência artificial chamada Laís, né, que a gente está implementando, e que tem dado muito certo, mas com algumas observações. A gente tem que monitorar diariamente a Laís, para entender se ela não está agindo mais do que ela deveria agir. Entendi. Ou dando menos informação do que ela deveria dar. Uhum. Então, a inteligência artificial é algo novo, mas ainda não tem muita coisa exata. Uhum. Mas a gente acredita que ela vai ajudar muito, mas ela não vai substituir o corretor. Ela não vai substituir o atendente de locação. Ela não vai conseguir visitar o imóvel com qualidade. Ela vai conseguir dar agilidade nas informações. Isso é algo horrível. Ela vem como elemento facilitador, Claudete, né, Léo? Claudete, quem é aqui de Maringá? Faço um desafio para vocês. Peguem um carro no final de semana, vão nos bairros, olhem as placas e comecem a ligar para as placas de imobiliária. Eu desafio vocês que em 10 placas vocês consigam 5 respostas. As pessoas não respondem, as pessoas não atendem. Quando atende, assim, pois não, eu vou ver qual imóvel é, e nunca mais retorna, tá? Porque esse é o principal reclamação do nosso cliente, que ele chega lá, às vezes ele tá, qual é o momento onde você vai ver o imóvel? É agora, durante o seu trabalho? É difícil. Então, depois do expediente. Depois do expediente. Final de semana. Final de semana. Isso é outra dica, hein? Corretor que acha que o expediente dele é de segunda a sexta, tá na profissão errada. Das 8 às 18? Tá na profissão errada. O corretor tem que trabalhar mais aos finais de semana do que Nesse no meio de ponto, semana. você acha que a inteligência artificial pode ajudar? Ajuda. A gente ativa a Laís, que na verdade lá conosco é a Rafa, que é o nome da minha filha, nesses horários onde não tem atendimento, ela faz tudo. E aí os leads chegam e a gente tem um setor de pré-venda que já vai entrando em contato com os leads. Mas o principal motivo da inteligência artificial é você dar respostas rápidas que a pessoa já quer definir ali. Então isso é muito eficiente, que às vezes as imobiliárias pecam demais nesse retorno das informações. Eu acho que esse é o principal atributo, sim, que mais facilita a inteligência artificial. Entendi. Entendi. Agora o feeling de você ver que você está visitando um imóvel com a família e você sente que a filha gostou desse imóvel, ou que a mulher se apaixonou, e aí você, baseado nessa informação, você já cria uma estratégia na sua venda, ou de captar e entender qual é o melhor imóvel, esquece. Isso aí, nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer. É verdade, Theo. Nossa, era exatamente o que eu queria ouvir de você, e é o que eu penso realmente da inteligência artificial, que ela hoje é uma grande aliada, nos ajuda muito, né? Mas jamais, né, dá para deixar que faça tudo, principalmente, que eu creio que é isso mesmo que você disse, é o atendimento, né? Eu creio na mesma coisa, atendimento, ética, um olhar para o ser humano, acho que faz toda a diferença, né? Bom, pessoal, eu vou terminar o podcast hoje já com a palavra do Theo de um segundo momento, pelo seguinte, dores e desafios todo mundo tem. E eu queria que as pessoas ouvissem, Theo, um case de sucesso que é você, tão jovem, e entendessem que você não é um filhinho do seu Pedro Granado. Eu tenho 47 anos, sou tão jovem assim, tá? É jovem, sim. 47, já tenho uma... Mas assim, que já vi muita coisa as já. As pessoas pensam que você entrou na imobiliária, assim, com tudo já de mão beijada, tudo pronto. E não é assim.
E até pelo seu papo, né? Pelo papo do Theo, dá para perceber que ele é uma pessoa que fica sempre ligada em tudo. E esse é o nosso dever como corretor, é o que você disse, né? Acho que de 8 às 18, infelizmente, não é, ou felizmente, não é o horário de uma Ó, profissional. hoje eu tenho né? confraria, Uhum. tá? Eu não vou lá para vender, mas eu estou disponível o tempo inteiro e as pessoas sabem que eu trabalho com imóvel. Tem gente que sai para ir para um clube, uma confraria, para ir para o tênis, e ele não tem ele não abre a boca para falar o que ele faz, o que ele fala. Isso serve para todas as profissões. Sim. Então, hoje, eu penso que assim, o sentido comercial que a pessoa tem que ter, o time comercial, ele é essencial para tudo. Médico, dentista, Sim, arquiteto, sim. advogado. Eu conheço advogados que talvez não sejam tão técnicos, tão capazes, Uhum. mas são muito mais comerciais. Entendi. E aí que são muito mais bem-sucedidos. Uhum. Nossa, essa foi demais, hein? É isso mesmo, eu também conheço, você tem toda a razão. Nossa, pessoal, agradeço demais. Olhem as redes sociais do Theo, que é muito interessante. Ele põe a mão na massa, ele vai nos imóveis, ele grava. É Não, gente, a né? gente tem lá muitas coisas, mas eu gosto da visita, eu gosto de atender cliente, eu gosto lá toda hora do lado, gente, lá eu encosto do lado, faço a visita para nossa empresa, que eu acho que é interessante só de visitar, mesmo que você não queira comprar ou alugar Sim. nada ou fazer nenhum negócio, mas Uhum. vai lá visitar, vai lá tomar um café. E as nossas redes sociais, a gente tem um canal do YouTube muito legal, que é bem assistido, e também tem o nosso Instagram, que é o Theo Granado, e você que quer, sei lá, pensou, gostou aqui do que ouviu, quer trabalhar com a gente um dia, a gente tem o meu LinkedIn e pode me procurar pelo LinkedIn e também mandar um e-mail lá para nossa empresa mandando o seu currículo. Que bacana, gente. Está até aberto uma oportunidade aí de trabalho, mas já viram, né? O perfil do trabalho do Theo, então você tem que estar já direcionando o seu futuro, né? Não numa questão ambiciosa no lado negativo que a gente já comentou sobre isso, mas alguém que quer ser bem sucedido, bem realizado como o Theo. Theo, muito obrigada pela sua presença, sim, creio que foi uma ajuda enorme, porque as pessoas não assistem o podcast por assistir, né? Eles querem ouvir alguma coisa de diferente, que é o que você trouxe para nós. Então, agradeço muito. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Vamos ver se a gente faz uma próxima. Combinado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau.